Antes estava tudo diferente, bem diferente. Autoridades esbanjando confiança e colegas fingindo que nada de anormal perturbava a ordem democrática de suas decisões. Maravilha! Enquanto andava sem problema, beleza. E as pessoas achavam mesmo que ia tudo seguir como tal e para sempre, só aumentando os poderes e seus benefícios. Era uma tentação muito gostosa, embora houvesse muitos sinais de que o curso de todo o processo poderia mudar um dia ou uma hora. Mas ninguém acreditou que pudesse acontecer tão rápido assim, ou mesmo até se pudesse acontecer algum dia. Mas o inesperado realmente aconteceu, e agora está todo mundo com cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança e ficou para trás perdido no tempo e no espaço. Now what? E agora? O que fazer? É a pergunta que mais se ouve, segundo algumas fontes, na Praça dos Três Poderes. A resposta é dar sinais de que os tempos são outros. Entrou água no chope e o jeito é tentar arrumar a casa ou o prejuízo vai ser incalculável. Mas quem apostou, apostou. E quem aposta tem de estar disposto a aceitar a derrota. Afinal, um jogo não é composto apenas de vencedores, não. Fazer o quê? Agora é correr atrás e correr muito. Talvez ainda dê tempo de consertar alguma coisa ou pelo menos diminuir esse prejuízo e resgatar a boa imagem que o Supremo tinha no passado, antes de se tornar uma instituição com viés político. E foi com essa ideia em mente que ministros, antes ocultos e imperceptíveis, aos atos apontados agora como irregulares, decidiram convencer o relator e causador de toda essa bagunça a encerrar inquéritos que não deveriam estar mais existindo. A ideia inicial pode ter sido boa, de manter uma faca afiada no pescoço de qualquer adversário, para que esse não se colocasse diante dos interesses do sistema. Era uma ideia que parecia funcionar bem. Iria durar o tempo que fosse necessário, quem sabe para sempre. Mas deu ruim, e agora entra em cena o plano B, ou o C, ou o D, ou o alfabeto inteiro, sei lá. Que vai dar merda e grande, ninguém mais tem dúvida. A divulgação dos materiais já mostra irregularidades incontestáveis. E ainda prometem sacudir essa república muito mais. Quem supostamente está envolvido deve saber o que fez e tremer ao pensar sobre o que ainda vem por aí. Portanto, o negócio é tentar um acordo já, para que pelo menos possam dormir durante a noite. O ministro denunciado tem uma suspeita de quem poderia ter vazado essa documentação com revelações importantes e criminosas. Muito se fala sobre o técnico do TSE, Eduardo Talhaferro, e foi pedida a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para descobrir se foi ele mesmo quem vazou as informações. Mas Talhaferro tem um álibi muito importante e poderoso também. Se for verdade mesmo, será muito difícil provar que foi ele o culpado pelo vazamento. Talhaferro disse que o telefone dele foi apreendido pela Polícia Civil em São Paulo, em uma delegacia, passou um bom tempo com os agentes e depois foi devolvido em outra delegacia. Como saber que não foi um agente de polícia quem vazou depois de ter acesso ao material que recebeu? E até mesmo descobrir quem teria feito isso dentro da Polícia Civil seria uma tarefa quase que impossível. Agora, se identificado o agente responsável, tendo em vista que tenha saído realmente de dentro da Polícia Civil, como entender que o ato foi uma irregularidade? Sendo que o trabalho da polícia é justamente esse, de identificar e combater o que está errado, fora da lei. Se o agente é um conhecedor da lei e identificou uma infração, pode ter agido da maneira correta, ou pelo menos como está acostumado a ver quando acontece com a própria Polícia Federal, que adora vazar para a imprensa resultados de investigações sobre o ex-presidente Bolsonaro ainda em curso. Não é? Alguém provou do próprio veneno e viu o quanto é ruim fazer a mesma coisa com os outros. Afinal, foi dito lá atrás, no início das civilizações, que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Já viu que coisa mais certa? Mas como está essa situação agora? Os ministros do STF conseguiram convencer o relator a encerrar o inquérito das fake news, que já dura mais de 5 anos. E o interessante,
O ministro Alexandre de Moraes aceitou e já cogita terminar tudo até o final deste ano, em dezembro. O caso das fake news, mais antigo, apenas para lembrar, foi aberto por iniciativa do ministro Dias Toffoli em 2019. Há um desconforto danado na corte com o prolongamento desse caso. O mesmo sentimento existe sobre o inquérito das milícias digitais criado no ano seguinte, em 2020. Agora já vemos uma luz no fim do túnel. E não há como negar que essa decisão tem a ver com o vazamento das informações. Não tem como negar. Antes, os ministros estavam confiantes e o relator não admitia nem tocar no assunto de encerramento. Então, como pode ser interpretada essa boa nova? De que tem alguém com muito medo do que ainda vem por aí e já se antecipa para fechar logo um acordo, porque quando a bomba estourar, já está tudo arranjado. A informação é que, no privado, cada vez mais os magistrados entendem que chegou mesmo a hora de finalizar esses dois inquéritos e reduzir um pouco a exposição do Supremo. Caso contrário, fica que nem a Lava Jato, como disse o ministro aposentado Nelson Jobim.